pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aleluias. Então, nessa história, Marta estava com dor, triste, cansada. E Jesus vem e fala para ela assim: olha, teu irmão há de ressuscitar. E aí, eles continuam dialogando, e ela falando com Jesus, e ela disse assim para Jesus no versículo 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? E ela diz assim, escute bem esta palavra. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Com esta palavra, Marta declara a Jesus que o irmão dela tinha morrido, mas a fé dela não. Ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, ainda que o entendimento dela não conseguisse corresponder naquele momento, porque o entendimento dela estava dizendo que o seu irmão estava morto, que a sua esperança tinha morrido, que havia um processo de luto, um processo doloroso, porque a história nos conta que era Maria e Marta e o seu irmão. Então morre a figura masculina da casa. Hoje nós vivemos em um tempo em que muitas mulheres ficam viúvas, muitas mães perdem seus filhos, mas a nossa geração, ela mudou muito. Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres estudam, ensinam, mas naquela época as mulheres precisavam muito mais ainda de uma figura masculina, porque muitas coisas lhe eram vedadas, muitas coisas não lhe eram permitidas. Então, quando mulheres perdiam a figura masculina do seu lar pela morte, a dor era muito maior do que simplesmente a perda. Elas tinham a dor da perda, mas também elas tinham a dor de recomeçar. Como recomeçar sem alguém que entre onde nós não podemos entrar? Como recomeçar sem a presença de alguém que vai lutar por mim, que vai chegar aos lugares que eu não posso chegar, que vai alcançar o que eu não posso alcançar? Meus queridos, nesta manhã eu venho profetizar algo de Deus para a sua vida. Talvez alguma coisa aconteceu, alguma coisa triste chegou na sua história, na sua vida, que está impedindo você de prosseguir neste seu futuro, nesses seus projetos. E você está olhando e vendo grandes dificuldades. Mas eu venho aqui para te dizer: levanta a tua cabeça. Mesmo em meio às adversidades, você não pode deixar a sua fé morrer. Porque você precisa acreditar. Você precisa acreditar que um milagre vai acontecer na sua história, na sua casa. Alguma coisa vai acontecer. E você vai presenciar o milagre de Deus. Você vai presenciar o milagre do Senhor na sua história, na sua casa, na sua vida.
você vai presenciar o milagre. Entenda isso nesta manhã. Há 3 classes de pessoas nessa história da nossa vida. Tem pessoas que quando as lutas vêm, elas buscam, elas clamam, elas fazem campanha, mas quando vêm as bênçãos, elas se esquecem de quem orou e se esquecem da pessoa que lhes concedeu a vitória, que é o nosso Senhor e Deus. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas sempre vivem com lutas. Cabe uma luta, começa outra, cabe uma luta, começa outra. E às vezes a gente não vê muitos testemunhos, mas nós vemos mais lutas. Porque elas estão atrás das bênçãos e não atrás do abençoador. A segunda classe de pessoas que eu quero falar para você nesta manhã é as pessoas que quando a luta vem, elas vão embora, elas deixam os caminhos do Senhor porque elas acham que Deus é o culpado e que não se importa com elas. Na realidade, essas pessoas nunca passaram do primeiro estágio. Elas só levantaram as suas mãos e elas disseram sim, mas não abriram o seu coração para Jesus entrar. Não deram controle para Ele, não tiveram nenhuma intimidade com Deus. São semelhantes àquela terra cheia de pedregulhos da parábola de Jesus. E ali a semente nasce rapidamente, mas a fé morre e elas não se afirmam, logo elas saem e vão embora. Eu quero completar esta palavra para você nesta manhã. A terceira classe de pessoas é aquelas que quando, mesmo em meio às adversidades, elas olham para cima e elas sabem que Deus nunca erra. Elas pronunciam aquela palavra: o meu Redentor ainda vive. Então eu quero profetizar para você: o seu Redentor ainda vive. Ainda que você esteja em grandes problemas, ainda que você esteja vivendo o tempo do luto, glória a Deus, o seu Redentor ainda vive e Ele pode fazer alguma coisa na sua história.